Animais, seu passado e futuro, por G. H. Pember. Cerca de 2 ou 3 gerações já se passaram, desde que a sociedade despertou para a consciência dos deveres que encontram-se diante dela e começou com energia cada vez maior a dedicar-se à reparação de injustiças e à promoção de numerosos projetos para melhorar, tornar melhor, as condições da vida humana. E no decorrer dos anos seguintes, muitos resultados admiráveis têm sido alcançados. A opressão tem sido fiscalizada, os abusos removidos e as horas de trabalho reduzidas, a educação foi colocada ao alcance de todos, asilos e prisões foram reformados, questões sanitárias e as habitações dos pobres têm recebido muita atenção, e inumeráveis esquemas de benevolência foram organizados e realizados. Nessa época tão ativa, só poderia ter sido esperado que os sentimentos de bondade dos homens não seriam exclusivamente atraídos para os membros da sua própria raça, mas que alguns poucos pensamentos, pelo menos, seriam direcionados a seus amigos de 4 patas e penas. E de fato, esse tem sido o caso, para o benefício de animais e aves. No entanto, o movimento a seu favor tem sido até agora muito parcial. Nós ainda nos vemos em torno de uma indiferença muito grande para com o tratamento de animais, uma apatia que às vezes se transforma em entusiasmo sobre a tortura deliberada de um ser vivo, ainda que seja afirmado que a raça humana pode derivar alguma pequena vantagem do processo. É com o desejo de depreciar um indiferentismo de tal forma que podemos escrever as páginas seguintes. Limitando nossas observações, no entanto, a um único aspecto da questão. Sim, nós devemos procurar os muitos argumentos e recursos que podem ser encontrados nas relações existentes entre o homem e as criaturas indefesas submetidas à sua vontade, mas devemos restringir nossa investigação a este ponto. Se existem nas Escrituras quaisquer declarações simples ou sugestões que devam influenciar o nosso tom e comportamento em relação aos animais. Certamente, se desejamos informações com respeito a eles, devemos nos voltar para a revelação sagrada. Mas conseguimos descobrir um pouco, mesmo sem ela. Nossos próprios olhos prontamente nos ensinam que eles são afetados por emoções como alegria e tristeza, prazer e desgosto. Enquanto a observação cuidadosa continuará a provar que eles são mais ou menos guiados pela razão e influenciados por amor, inveja, ciúme, orgulho e outras paixões da mesma maneira que nós mesmos somos. Mas só chegamos até aí. Neste momento, a nossa investigação sem a revelação divina torna-se limitada. O que essas criaturas são realmente, não temos meios de descobrir, nem podemos dizer de onde elas vieram e nem para onde elas estão indo. Se, no entanto, consultarmos a página inspirada, seremos habilitados para aprender alguma coisa, tanto de sua história passada quanto do seu futuro destino. Quanto à sua história passada, pelo menos podemos verificar que, como a raça humana, eles caíram de uma condição maior e melhor, e agora vieram a encontrar-se sob uma maldição. Isso pode ser inferido a partir da sentença pronunciada sobre a serpente. Maldita serás mais do que todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Palavras que evidentemente implicam uma maldição que envolve todo o reino animal. Mas a verdade é revelada em termos claros pelo apóstolo Paulo quando ele nos diz que a criação, phthisis, no grego, foi sujeita à vaidade, ou seja, os animais e as coisas criadas vieram a ter um modo de ser e de organizar-se contra a sua vontade, exousia em grego. Tornaram-se escravos de corrupção e são, portanto, para o presente, condenados a experimentar deteriorização, dor e morte. Desta grande mudança, poderemos rastrear muitas consequências.
Tomemos, por exemplo, o fato de que o mundo agora está repleto de animais carnívoros, que uma criatura vive à custa da carne de um outro, que a destruição incessante entristece a face da natureza. Não era assim no começo, pois até então a erva verde tinha sido naquele tempo o único alimento de animais e aves. E assim deverá suceder novamente, conforme está predito no tempo futuro, depois de a maldição ser removida. Mais uma vez, quando a serpente aborda Eva articulando palavras, ela não desperta surpresa nem suspeita. Não podemos razoavelmente inferir que os animais então possuíam algum poder de expressão? Tal suposição é de todos os lados provável, pois se as criaturas foram dadas a Adão como vassalos, então é razoável concluir que enquanto ele permaneceu em um estado de inocência e manteve sua soberania, haveria um meio de comunicação inteligente entre ele e seus súditos dispostos. E esta inferência é talvez reforçada por uma expressão na história de Balaão. O Senhor, lemos, abriu a boca da jumenta. Uma maneira de descrever o milagre que, pelo menos, favorece a ideia de que a criatura foi originalmente dotado de fala e é anormalmente muda. E ainda no 39º capítulo de Jó, ele é lembrado por Deus acerca da avestruz que Deus fez ela esquecer a sabedoria. Pois assim é a tradução literal do texto. Palavras que não necessitam de um esforço para nos fazer entender seu significado, que ela nem sempre foi a ave tola que demonstra ser agora. Outras sugestões podem ser deduzidas apontando de um modo semelhante ao grande fato de que uma mudança para o pior assolou o mundo animal. Mas a Bíblia contém ainda mais. Ela divulga em termos obscuros o propósito glorioso de Deus para o futuro das criaturas arruinadas e, ao mesmo tempo, o terno cuidado com que ele se relaciona com elas ao apresentá-las. Destas declarações, agora vamos continuar a dar alguma prova. O primeiro capítulo do Gênesis nos ensina que Deus criou 6 grandes espécies para habitar nosso planeta: os peixes do mar, as aves do ar, o gado, o réptil, o animal selvático da terra e o homem. Agora, as primeiras 5 espécies foram colocadas sob o domínio da sexta. No entanto, apenas 3 delas são mencionadas como tendo sido especialmente trazidas a Adão para serem nomeadas: o gado, as aves do ar e as feras do campo. Estes 3 grupos, então, parecem ser desassociados dos 2 outros grupos e, como veremos adiante, estão destinados a estar com o homem sobre a terra renovada na era do milênio. Nenhuma razão é dada para a omissão dos peixes e dos répteis, mas possivelmente estes podem ser de algum modo incluídos entre as 3 espécies que estão expressamente mencionadas. No entanto, existem 2 fatos que podem apontar na direção oposta. Estes 2 fatos são: na nova terra não haverá mais mar, e também foi por meio da serpente, a cabeça dos répteis, que o pecado entrou em nosso mundo. Pouco depois de Adão haver dado nome às criaturas das 3 espécies, ele transgrediu, envolvendo a si mesmo e a criação em ruína, e foi expulso do paraíso. Mas ao olhar para trás com pesar, pelas portas fechadas do jardim, viu 4 formas gloriosas que estão perto da árvore da vida. Eles eram os querubins, a quem Deus havia colocado ali, próximos à árvore da vida, dando assim a entender que eles poderiam tomar do fruto da árvore. Mas ao redor deles, Deus tinha estabelecido um círculo ameaçador de chamas, que proibiu o acesso a qualquer outro ser vivo. Se quisermos procurar o significado dessas aparências, devemos aprender a evitar 2 erros comuns. Em primeiro lugar, os querubins não são anjos,
mas são as criaturas viventes descritas no primeiro capítulo de Ezequiel e no quarto capítulo do Apocalipse. Neste último livro, eles são expressamente distinguidos dos anjos. Por isso João diz: "E eu vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos." E em segundo lugar, eles não tinham nada a ver com a ação da espada flamejante, que, como o hebraico afirma explicitamente, continuamente virava-se sozinha para guardar o caminho da árvore da vida. Colocadas tais conclusões, podemos agora continuar a considerar um ponto específico na descrição de suas formas e aparências com a qual estamos presentemente em pauta, a saber, o fato de que suas cabeças eram as de um homem, um leão, um boi e uma águia. Na busca de uma interpretação para esse simbolismo, devemos lembrar que o próprio Deus já tem classificado o reino animal e nomeou as 3 espécies honradas de animais do campo, gado, ou animais domésticos, conforme a tradução João Ferreira atualizada, e aves do céu. A cabeça de homem, obviamente, indica a espécie humana. O leão é o rei dos animais selvagens. O boi, o chefe de animais domésticos, em países orientais, pelo menos. E a águia é a primeira das aves. Assim, parece que os querubins são de uma forma ou de outra relacionados com 4 das grandes espécies da terra que perderam o seu estado mais glorioso através do pecado de Adão. E esta ideia é confirmada quando investigamos o provável significado de seu nome. A palavra querubim pode ser dividida em 2 sílabas, ka-robim, no hebraico, que ao ser traduzido de forma literal para a nossa língua inglesa, significaria como a muitos, e portanto em seus próprios nomes, está presente a implicação de que os querubins eram seres representativos. Tal explicação encaixa-se de maneira realmente bela no presente contexto. Para ser mais exato, a aparência dos querubins deve ter sido para Adão uma doce consolação e uma previsão gloriosa do futuro. Foi por causa de sua transgressão que ele tinha acabado de ser banido para fora do jardim do prazer. E o piscar incessante da espada de fogo ensinou-lhe que ele não podia mais estender a mão e tomar da árvore da vida. Mas dentro do círculo vigiado pela espada de chamas estavam os 4 seres viventes. E nas suas formas de representação, sem dúvida, percebia-se uma promessa, que Deus ainda usaria de alguns meios para trazer de volta para si aqueles que foram banidos. Ele usaria de alguns meios para restaurar tanto homens como animais de volta aos privilégios da árvore da vida. Se agora passarmos para os tempos de Noé, nos encontraremos com uma confirmação muito marcante da visão que temos tido. Uma comprovação, de fato, do que pode ser considerado o equivalente a uma demonstração de sua verdade. A aliança que Deus fez com Noé depois do dilúvio é registrada nos seguintes termos: "E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com todo o ser vivente que está convosco, as aves, com o gado e com todo animal da terra com você." Aqui, as 4 espécies indicadas pelo querubim são especialmente e distintamente mencionadas como sendo todas elas herdeiras das promessas da aliança de Noé. Além disso, pode-se ainda observar que o sinal da aliança foi o arco-íris. Por isso, sempre que nas visões divinas o real querubim aparece, o arco-íris é mostrado visível acima deles. Assim, a promessa de Deus permanece certa. Ele nunca mais aniquilará a cada ser vivente, como fez nos dias de Noé. E essa promessa é feita para os animais, tanto quanto é feita para os homens. Um pouco mais tarde na história sagrada, encontramos os querubins no tabernáculo.
Moisés foi ordenado a ter suas formas costuradas por baixo das 3 cortinas que cobriam o tabernáculo, de modo que eles foram vistos no lugar da habitação de Deus. As mesmas formas adornavam também o véu de estofa azul, púrpura e escarlate, que dividiu o Santo dos Santos do lugar santo. Assim, tanto o teto quanto os 4 lados de cada compartimento do tabernáculo exibiu representações de querubins. E o mais importante de tudo reside no fato de as suas figuras em ouro serem feitas para que fossem colocadas sobre o propiciatório da arca, uma de cada lado. Mas aqui, mais uma vez, temo de protestar contra um erro popular. Em quase todos os diagramas da arca, a única exceção honrosa que nos ocorre no momento é a placa no lexo hebraico de Parkhurst. Os querubins são retratados como anjos. Não há, no entanto, a menor justificativa para tal recusa de esperança para a criação animal, pois em cada descrição dos anjos celestiais, esses representantes das outras criaturas são mencionados, representando tanto a elas quanto aos homens de modo distinto dos anjos. Isso é verdade mesmo na grande visão de João nos céus, onde ambos os altares aparecem e onde a pia expande-se em um mar de vidro semelhante ao cristal, e 7 tochas de fogo estão queimando diante da presença do Eterno. Ali, ao pé do arco-íris que cerca o trono, permanecem os querubins em formas que trouxeram à lembrança as 4 espécies da terra com as quais a aliança de Deus foi feita. E uma vez que há pouca dúvida de que esta cena revela-nos algumas das coisas celestiais das quais Moisés recebeu seus padrões, é pouco provável que os querubins na arca seriam diferentes da forma corpórea dos seres vivos reais descritos pelo apóstolo. Se então este ponto de vista pode ser concedido, e não há, em contraponto aos argumentos usados acima, uma palavra na Escritura para refutá-lo, vamos por um momento considerar o provável significado do aparecimento de tais formas em cima do propiciatório. A arca foi a arca da aliança, sobre a qual pairava a Shekinah. Portanto, ninguém poderia se atrever a levantá-la ou tocá-la, salvo aqueles que eram perfeitos aos olhos de Deus e aceitáveis a Ele. Se houvesse qualquer outro para aventurar-se em abordar a presença majestosa, a espada flamejante rapidamente se revelaria, e então, eis um cadáver fulminado, como o de Nadab e Abiú, que caíram ao chão. Mas por que as criaturas seriam assim tão severamente impedidas de comunhão com o Criador? Porque Deus é santidade e justiça, bem como amor, e as criaturas pecaram e quebraram a lei do Criador. Essa lei, o vínculo escrito em ordenanças que era contra nós, foi colocada dentro da Arca da Aliança e completamente coberta pela tampa de ouro ou propiciatório, que representava o mérito expiatório de Cristo. Sua justiça perfeita é a única coisa que o olho penetrante de Deus jamais penetra. Assim, no símbolo que estamos a considerar, enquanto o propiciatório cultuou a lei violada debaixo da obra da justiça divina, os querubins repousaram sobre a tampa em segurança, e assim deveriam constantemente lembrar os homens de 2 fatos. Primeiro, que Deus mantém sempre diante de si os memoriais dessa espécie que ele prometeu salvar. E em segundo lugar, que aqueles que são representados pelos querubins irão ser, no futuro, libertos do pecado e da corrupção, e terão condições de habitar na luz da presença de Deus por meio do sacrifício expiatório do Senhor Jesus. Sabemos que os querubins representam tanto a criação animal quanto o homem. Portanto, a criação animal também será resgatada com o homem. Nota: muitos insistem em que a igreja é indicada por este símbolo e defendem sua opinião, dizendo que os querubins eram feitos de ouro batido e de uma só peça com o propiciatório, que é Cristo. Mas eles se esquecem de que as demais criaturas, ao lado dos crentes cristãos da época atual, acabarão por serem unidas a Cristo.
profecia contida nos querubins parece revelar muito mais que a glorificação da igreja. Parece antes referir-se ao cumprimento do propósito de Deus na dispensação da plenitude dos tempos, no qual Deus propôs resumir e centralizar todas as coisas em Cristo, quer as coisas no céu, quer as coisas na terra. Se for objetado que a nossa inferência é muito forçada por contrariar ensinamentos teológicos comuns, ao usarmos nossa base em um simbolismo que pode ter sido interpretado mal, nós respondemos que, no Antigo Testamento, os mistérios da redenção foram sempre velados em simbolismo, mas que no Novo, a salvação das criaturas é colocada diante de nós em termos claros e inequívocos. Uma prova suficiente disto pode ser encontrada em uma passagem bem conhecida que encontra-se em Romanos 8, 19 ao 24. Ali Paulo declara que a ardente expectação da criação espera pela revelação dos filhos de Deus, para o dia em que, num momento, num abrir e fechar de olhos, os corpos vis dos seres eleitos serão transformados na semelhança do corpo glorioso de Cristo. E que, em seguida, o tempo terá chegado também para a própria criação, para ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Com tais previsões diante de nós, não precisamos temer aceitar, no seu sentido mais literal, passagens como Isaías 11, versos 6 a 9, capítulo 65, verso 25, Ezequiel, capítulo 34, verso 25 e 28, Oséias, capítulo 2, verso 18, nas quais é dito que, após a primeira ressurreição, o lobo se deitará com o cordeiro, o leão comerá palha com o boi, e o basilisco tornar-se-á companheiro das crianças. Quando a hora da redenção houver chegado, e o pecado for removido do homem, tudo o que é prejudicial para a criação animal também desaparecerá. Ou melhor, a própria terra bruta será aliviada da maldição. Não é, portanto, estranho que, ao descrever a cena da grande redenção no fim desta era má, João houvesse dito: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Compare com o Salmo 148. Nem é surpresa que o salmista, extasiado com a sua visão da vinda do rei e do reino, tenha exclamado: alegrem-se os céus e a terra exulte. Brame o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. O Senhor voltará para destruir as obras do diabo e para revelar a glória de Deus, que tem sido por longas eras obscurecida diante de suas criaturas. De modo que todas as criaturas vivas serão restauradas mais uma vez para a paz e a harmonia do Jardim do Éden, e o chão vai novamente trazer uma oferta abundante para suas necessidades. Vendo então que o grande Criador tem um propósito tão gracioso em relação ao futuro dos animais, devemos com certeza esperar encontrar algumas provas de cuidados presentes para eles, espalhadas aqui e ali, pelo menos, em sua revelação. Nem deveríamos nós ficarmos desapontados se procurarmos. No primeiro capítulo do Gênesis, somos levados a entender que, enquanto as árvores frutíferas foram atribuídas a Adão para o seu sustento, toda a erva verde foi dada para toda a carne, para os animais do campo e para as aves do céu. Após a queda do homem, sua alimentação foi mudada e ele também foi obrigado a recorrer à erva do campo. Mas,
O cuidado de Deus para as criaturas mais humildes não cessou, pois, como diz o salmista, Ele, Deus, faz crescer a erva para os animais e as plantas para o serviço do homem. Salmo 104, verso 14. Com o tempo, a maldade dos homens se tornou tão grande que Deus foi obrigado a varrer todos os seres vivos da face da terra. Mas antes de fazer isso, ele tomou medidas para preservar um núcleo para uma nova população. E essas medidas incluíam não apenas 8 seres humanos, mas também um par, pelo menos, de cada família no reino animal, para que eles também pudessem propagar a sua espécie no mundo restaurado. Eles foram salvos na mesma arca com Noé e sua família, e depois de terem sido por algum tempo trancados em seu caixão sombrio, somos informados de que Deus lembrou-se de Noé, de todos os seres vivos e de todo o gado que estavam com ele na arca. Gênesis 8, 1. Nem era a criatura animal esquecida em meio dos trovões e tremores do Sinai. Ali, uma proclamação foi feita, decretando que o descanso sabático não deveria limitar-se ao homem, mas deveria trazer felicidade e repouso para o gado também. O exemplo da estima e da consideração para com a criatura inferior é mostrado na história de Balaão, quando ao falar da jumenta, o anjo diz: "A jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de mim. Na verdade, eu, agora, te haveria matado, e a ela deixaria com vida." Números 22, verso 33. Assim também a raiva insensata de Jonas, no alívio de Nínive, foi repreendida com as palavras: "E eu não deveria poupar Nínive, a grande cidade, em que se acham mais de 120.000 crianças, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais?" Jonas 4, verso 11. A compaixão de Deus para com 120.000 crianças e muitos animais salvou a grande cidade. Um pouco mais tarde, quando Abacuque denuncia a crueldade dos caldeus e ameaçando uma retribuição com terror, ele não só estabelece a cargo deles o sangue dos homens e a violência infligida sobre a cidade e seus habitantes, mas também acrescenta, se for traduzido corretamente: "A violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra." Abacuque 2, verso 17. Assim, ao narrar esta história medonha do crime, Deus não tinha esquecido do abate cruel do cedro e do cipreste, e da queima de floresta que tinham trazido o terror e a destruição sobre os animais selvagens. Tais atos devem recair sobre os perpetradores com esmagante peso a oprimi-los. Podemos adequadamente fechar o nosso apelo ao Antigo Testamento citando a partir do 36º Salmo: "Teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Jeová, preservas os homens e os animais." Salmo 36, verso 6. Insondável de fato são os seus juízos, como um grande oceano insondável e seus caminhos inescrutáveis. Quem pode penetrar o seu mistério até que seja inteiramente sondado, mesmo quando ele tem o prazer de nos anunciar? Mas se não podemos agora explicar as suas obras maravilhosas, se ficamos às vezes perplexos e começamos a dizer, como disse o poeta pagão: "Entrar em escuridão sombria é caminhar os caminhos de sua mente. Tais caminhos não poderão ser descobertos pelos olhos mortais." Ainda assim, há pelo menos uma coisa que nós sabemos: nós não estamos incertos de seu propósito. Este consiste em salvar de modo vivo as multidões para fora desta ruína do pecado e da morte. Consiste em preservar. E preservar a quem? Não apenas os homens, mas os homens e os animais. No Novo Testamento, o próprio Senhor nos oferece uma visão maravilhosa a respeito do cuidado de seu Pai para com as criaturas inferiores. Em certa ocasião, depois de lembrar seus ouvintes que pardais
eram de tal pouca importância entre os homens, que 2 deles podiam ser comprados por um asse, ele acrescenta: nenhum deles cairá em terra, isto é, por meio de serem feridos ou congelados ou feridos por tempestades, ou de qualquer outra forma desativada, sem o vosso Pai. A expressão sem o vosso Pai é muito notável, e não há variação na leitura de qualquer um dos manuscritos gregos antigos, quer unicial ou cursiva. Algumas das versões latinas, e 1 ou 2 dos primeiros escritos cristãos no qual o versículo é citado, inserem as palavras sem a vontade de vosso Pai. Mas esta forma de traduzir não passa de meramente um brilho caprichoso de tradução. Devemos, portanto, omiti-lo e permitir um significado completo para o texto como ele é. Ou seja, nenhum pardal cai no chão sem a presença e apoio do vosso Pai Celestial. Em uma passagem semelhante no terceiro evangelho, nosso Senhor coloca a inutilidade do comércio de pardais em uma luz ainda mais forte. Se você comprou 2 pares, você teria um 5º pássaro jogado no negócio. E não admira que assim o seja, porque até mesmo hoje em dia, na Palestina, as pequenas criaturas podem ser vistas pousando e cantando em grupos, em cima dos telhados ou pululando com pequenas nuvens sobre os campos de milho e são facilmente capturados para o mercado por crianças. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Lucas 12, verso 6. Mas se o grande Criador tem tal cuidado com esses seres insignificantes, com que paradigma ele considera o tratamento brutal ao qual a sua maravilhosa obra é tão incessantemente submetida pelo homem? Estranho também como se pode parecer, a Bíblia certamente parece atribuir aos animais o poder de apreciação até certo ponto, pelo menos para com o amor e o cuidado de Deus, pois eles são muitas vezes representados como olhando para ele de uma forma que sugere que eles têm a sua maneira de petições a Deus para que ele venha suprir suas necessidades. Os leõezinhos, diz o salmista, rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Salmo 104, verso 21. E novamente, no livro de Jó, se afirma que ele é quem prepara aos corvos o seu alimento quando seus pintainhos gritam a Deus. Jó 38, 41. Assim também Joel, ao descrever a ruína da sua terra, exclama: também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Joel, capítulo 1, verso 20. E o Todo-Poderoso, em seu discurso maravilhoso para Jó, quando a alma do patriarca estava se rebelando contra a disciplina necessária, pergunta como já demonstramos acima: quem prepara aos corvos o seu alimento quando seus pintainhos gritam a Deus? Tal então são algumas das revelações bíblicas e sugestões que tocam a condição atual e o futuro dos animais. Mas como é pouca a consideração que eles obtêm. A maior parte ainda das nossas escolas e classes educadas não parece conferir um pensamento sobre o assunto. E se a atenção destas acaba sendo a qualquer momento atraído por essas revelações, estão acostumadas a julgar toda a questão com uma observação descuidada e resumindo tudo naquela porção da Bíblia que, segundo eles, afirma que os animais ao morrerem perecem. Ou talvez eles respondem que essas criaturas não podem valer tanto a pena. Não precisam de muita consideração as criaturas cujos espíritos na morte devem ir para baixo da terra e são assim desfeitos no pó, em vez de subir para cima, para Deus, como acontece com os espíritos dos homens. Bem, se houver porções da Escritura jogando uma luz diferente sobre tudo que temos defendido, devemos naturalmente ser contidos e nos retratarmos, modificando nossas inferências. Mas vamos pelo menos examinar as 2 passagens a que acabamos de fazer alusão, e que quase sempre são as armas mais prontas
nas mãos de nossos adversários. A primeira delas ocorre no Salmo 49, onde, com uma ligeira variação, é 2 vezes usada como um refrão nos versos 12 e 20. Em nossa versão em inglês, o 12º verso diz o seguinte: mas o homem, embora esteja em honra, não permanece. Ele é como os animais que perecem. Agora, o nosso primeiro comentário sobre este versículo é que a palavra hebraica para perecer significa literalmente são reduzidos ao silêncio. Daí, não menos uma autoridade do que First traduz os animais que estão mudos. A palavra é, portanto, uma base um pouco insegura para um argumento. Mas, mesmo que venhamos a rejeitar essa colocação e tomar a passagem tal como está na nossa versão, estamos novamente de acordo com o fato de que o verbo lidmar, de damar, é usado para se referir tanto a homens como aos animais. Seja como for, então, o predicado usado aqui para com os animais também pode ser verdade para com os homens. E por último, a melhor tradução do verso é provavelmente a de Delitzsch, que faz das palavras homem e feras sujeitos para os quais se aplica o mesmo verbo. O homem, que está em honra, não permanece. Ele é como os animais. Eles, isto é, os dois, hão de perecer. Refutamos o primeiro ponto. O segundo é encontrado em Eclesiastes 3, verso 21. Um verso que, de acordo com todos os tradutores antigos e muitos comentaristas modernos, entre os quais podemos citar Delitzsch e Zockler, é processado incorretamente em nossas Bíblias e deve assumir uma forma interrogativa. Ela ocorre em uma dessas meditações céticas que indicam as fases pelas quais a mente de Salomão passou durante sua luta infrutífera em busca da felicidade, e das quais há vários exemplos no livro de Eclesiastes antes de chegarmos à sua conclusão nobre. O parágrafo começa com o verso 18, onde, em referência ao que se passou antes, o rei afirma que Deus atrasa seus julgamentos decisivos a fim de que ele venha a peneirar os filhos dos homens e dar-lhes uma oportunidade de observar que em si mesmos e sem ele não têm nenhuma vantagem sobre os animais. Para o mesmo destino caminham homens e animais igualmente. A morte é inevitável para todos os seres vivos. Todos se apressam para o mesmo lugar, e em breve o pó deles estará misturado no grande cemitério comum, a Mãe Terra. Há de fato a possibilidade de que homens e animais não compartilhem o mesmo destino após a morte, mas isso é incerto e envolve uma pergunta que nunca foi respondida, pois assim é perguntado no verso: quem sabe, no que diz respeito ao espírito dos filhos dos homens, se ele vai para cima, ou no que diz respeito ao espírito dos animais, se ele desce para a terra? Tal parece ser o significado transmitido pelo texto hebraico dessa passagem, mas se estamos a admitir o sentido que traz a versão em inglês e considerarmos o versículo como uma afirmação, mesmo assim não estaríamos fornecendo nenhuma prova de que os espíritos dos animais são aniquilados. Para a mente hebraica, a expressão descer para a terra significa descer para o Hades, o lugar dos espíritos que partiram, isto é, almas desencarnadas, que é muitas vezes mencionado como estando nas partes mais baixas da terra, no coração da terra, para onde Coré, Datã e Abirão desceram vivos quando a terra se abriu, e do qual o espírito de Samuel subiu do chão. Mesmo nesse caso, se afirmarmos que os espíritos dos animais descem para a terra, só estaríamos afirmando a respeito dos animais o que a Escritura afirma dos homens e das nações, no Salmo 9, verso 17, dizendo: os ímpios retornam ao Hades, sim, todas as nações que se esquecem de Deus. Fica assim claro que nenhuma dessas passagens nos permitem pensar e intuicionar da criação animal pensamentos que sugiram que suas espécies
tinham sido chamadas à existência com o único propósito de administrar aos nossos prazeres e foram destinadas, em última análise, a desaparecer no nada eterno. As conclusões que temos deduzidas acima permanecem intactas e devem influenciar fortemente o nosso tratamento para com as criaturas que parecem, como nós, ter um futuro e que são sem dúvida sinais vivos para que não consideremos nenhuma parte da criação de Deus como sem importância em nossa disciplina aqui embaixo. Nossos poderes sobre eles são quase ilimitados e eles são indiscutivelmente inferiores a nós em todos os sentidos. Esses dois fatos são frequentemente apresentados como uma prova inquestionável de que é direito nosso tratá-los como qualquer crueldade, desde que através de seus sofrimentos possamos garantir alguma vantagem para nós mesmos ou para nossa raça. Mesmo se esta lógica fosse verdadeira, ela seria ainda assim um pouco inquietante, pois então precisamos razoavelmente concordar ser assim em todo o universo, e há seres mais poderosos do que nós. Estaríamos dispostos a sermos tratados assim pelos anjos e outras criaturas espirituais? Estaríamos dispostos a deixar que eles nos tratassem como tratamos os animais, para que nossa lógica pecaminosa fosse justificada? Mas o próprio grande Criador, elevando-se tão alto acima de nós em sua sabedoria e força, fez que a distinção entre nós e os animais torne-se relativamente inapreciável, acabando com todo sentimento de superioridade e com todo desrespeito egoísta por aqueles que nos são inferiores, quando deu seu Filho unigênito para a vida do mundo. Há duas grandes tarefas designadas para nós na presente época. Temos de aprender a obedecer com o fim de governar. Todo ser humano é frequentemente participante em ambas as disciplinas. Todos têm de obedecer e todos, de alguma forma ou de outra, exercem alguma autoridade na qual são levados a governar. E essas duas coisas, ou seja, a submissão voluntária à autoridade legítima da parte de Deus e uma autocontenção perfeita em exercer qualquer poder, podendo ser confiada a nós, compreendem o dever de todo homem. O primeiro deve ser feito com prontidão e alegria. O segundo com firmeza, mas com a consideração mais terna para aqueles sobre os quais estamos inseridos. Sempre que somos chamados a pronunciar-nos, devemos agir como gostaríamos que Deus agisse conosco. Agora, um dos propósitos, obviamente, para os quais serve a criação inferior, é fornecer oportunidades pelas quais pode ser exercitado nesta presente condição o discernimento que cada um tem de refrear a busca por poder egoísta, o qual sempre tenta, no prejuízo dos inferiores, satisfazer seus desejos quando alguma paixão de qualquer natureza está em jogo. E enquanto essas oportunidades se mostram tão úteis para alguns, dando a eles a chance de crescerem cada vez mais na bondade e misericórdia que trazem em seus corações, há muitos em contrapartida cuja conduta, sob a tentação do poder, dificilmente poderia ser testada e exposta em tudo, não fosse a presença de animais. Por isso, a criança com seu gato ou pássaro, o rapaz com seu jumento e o trabalhador com seu cão ou cavalo devem, nessas relações, passarem no teste de justiça, bondade e autocontenção de poder, nesta era que Deus nos deu para o nosso aprendizado. No entanto, essas verdades são consideradas apenas por alguns, e inúmeras crueldades, muitas vezes, na verdade por descuido, são diariamente, ou melhor dizendo, são horas após horas, perpetradas. Isso pode, talvez, parecer uma questão de luz agora, mas vamos certamente descobrir a seguir que o ditado "com a medida com que tiverdes medido vos medirão também" se aplica não somente às nossas relações com os homens, mas também com os animais. O prumo de justiça virá sobre nós na mesma medida que usamos, e, portanto, toda crueldade desnecessária e arbitrária, bem como toda crueldade impensada, e também aquela que tenha se tornado um hábito, vai ser lembrada de novo.
pois naquele dia, quando o juiz tomar seu assento no tribunal e revelar cada ação oculta, nada permanecerá impune. Teus juízos são um abismo profundo. Ó Jeová, tu preservas os homens e os animais. Salmo 36, verso 6. George Hawks Pember, 1837 a 1910.